Olá, que Deus abençoe a sua vida com a sua paz, com a sua graça, com o seu amor e com a sua fé. Eu me chamo Rodrigo, fui pastor da Igreja Universal do Reino de Deus durante os últimos 2 anos e 4 meses, e me desliguei há algumas semanas. E eu quero deixar aqui o meu relato, o porquê eu me desliguei do quadro de pastor e da Igreja Universal. Principalmente para você que me conhece e muitas vezes nem estava sabendo que eu tinha saído. Ou você sabe, saiu, mas não sabe o porquê. Eu quero explicar. Eu não pequei, não errei. Eu simplesmente tive outro entendimento e eu quero deixar a minha visão. Eu já vinha passando por alguns conflitos internos há um pouco mais de um ano. No ano passado, eu tinha tentado sair, tinha pegado minhas malas e ido para a rodoviária. Uma história longa que não vem ao caso agora, mas aí, conversando, eu resolvi ficar. Só que nesse ano que se passou, principalmente nos últimos 2 meses, algumas coisas me chamaram a atenção, eu meditando na palavra de Deus, nesse livro, na palavra de Deus, que me levou a essa conclusão de sair não só da obra, mas também da Igreja Universal do Reino de Deus, por não concordar com algumas práticas. Analisando a palavra de Deus nesses últimos meses, não que me deu a louca, eu resolvi sair, não foi só isso. Analisando a palavra de Deus, eu resolvi me desligar. E eu quero começar a falar de um fato que deu um mau rebuliço nesses últimos dias, que foi a questão da marca que está sendo feita na mão. Não é tatuagem. Nesse ponto a gente tem que ser justo e honesto. Não está sendo feita tatuagem, não tem marca, não carimbo que está sendo feito na mão com a cruz e os dizeres de Marcos 7,26 ou Lucas 7,26, eu não me recordo agora o versículo que está lá no carimbo. Mas o que me suscitou, e esse foi, eu acho que a gota d'água para mim sair, eu acho que eu saí um tempo depois do propósito, mas foi a gota d'água, é que a forma que mandaram a direção do propósito foi semelhante ao surgimento do sistema católico atual por Constantino, imperador de Roma. Você que conhece um pouco de história, você que já assistiu algum tipo de documentário sobre a adoção do cristianismo pelo Império Romano e assim nascendo a Igreja Católica, você sabe que Constantino ele teve um sonho com a cruz. Pelo menos foi o que ele disse. Ele teve um sonho com uma cruz em chamas, com o sol atrás, no céu, e apareceu a seguinte frase: sob este sinal vencerás. E foi a mesma frase que mandaram para os pastores, para explicar na reunião de sexta-feira sobre esse propósito. Isso mostra o distanciamento do verdadeiro evangelho da Igreja Universal do Reino de Deus e tantas outras coisas que eu não vinha concordando com muito tempo. E isso não é maus olhos. Isso não é que eu estou perturbado, eu não estou endemoniado. A questão é, a Bíblia ela é clara. Os cristãos de Bereia, eles eram mais excepcionais que os demais porque eles confrontavam os apóstolos, eles liam a Bíblia, meditavam, tiravam as heresias, não aceitavam pregações que estavam fora da Bíblia. Eu não posso, se eu sou um cristão de verdade, convertido por Deus, eu tenho que meditar no que é me mandado e ver se está de acordo com a palavra de Deus. E isso não está, eu não concordo. Tanto é que eu até me arrependi que eu fiz algumas semanas o propósito contrário à minha vontade,
porque eu ainda tinha aquela mentalidade de obediência. Só que depois eu meditei nessa passagem de Bereia, dos cristãos de Bereia, e eu vi que eu tinha que seguir o que a Bíblia manda, não o que os homens, né? Tanto é que a Bíblia fala, me compete mais obedecer a Deus do que aos homens. É isso que nós temos que ter dentro da gente. Eu preferi obedecer a Deus e parei de fazer. E tantas outras coisas que eu fiz que eu me arrependo hoje. Eu quero deixar claro, eu não estou perturbado, não estou endemoniado, não saí com maus olhos, eu saí, pelo contrário, com a luz da palavra de Deus, me iluminando os meus caminhos. Quando a pessoa ela se dedica em meditar a palavra de Deus, ela chega à conclusão de que ela tem que seguir a palavra de Deus. E foi essa a conclusão que eu tive. E tantas outras coisas. A última fogueira santa, com aquele tema do Espírito Santo, me deixou revoltado. Eu estava na obra, estava cuidando de uma igreja na cidade de Américo de Campos, na região de Votuporanga, e eu não concordei, tanto é que eu tive dificuldade de fazer aquela fogueira santa, pela proposta que foi feita. Aliás, sempre tive a pulga atrás da orelha, mas com a visão que é passada, e você que conhece sabe disso, de que não se deve questionar, tem que se obedecer acima de tudo, tem que se obedecer o que o homem de Deus fala, e é isso que é ensinado, a gente obedece. Mas nessa última fogueira santa, já com as perguntas que eu tinha dentro de mim, eu resolvi, eu tive muita dificuldade, porque me lembrou muito o caso de Paulo e ele mais, aquele mágico que deu dinheiro pedindo o Espírito Santo. Essa fogueira santa, toda vez que eu via o banner, ia na reunião de pastor, ouvia alguma pregação, eu me lembrava dessa passagem. Que eu mais ofereceu dinheiro para receber o Espírito Santo aos apóstolos, e ele disse o seguinte, deixa eu só abrir aqui para me ler, para não ficar nas minhas palavras. E tantas outras coisas que eu não vou falar para o vídeo não ficar tão longo. Deixa eu só achar aqui onde é que está escrito, que eu sou péssimo para guardar onde realmente está escrito as coisas, né? Eu sou bom para lembrar da passagem, agora para lembrar onde está escrito eu tenho um sério problema, e essa Bíblia aqui ainda mais não está marcada, e aí me dificulta mais. Então, no último dia 14, eu decidi me desligar. Eu deixei uma carta, eu vou falar o que eu fiz. Eu deixei uma carta no carro do pastor que cuida da rádio em Votuporanga. Escrevi uma carta falando que eu estava saindo da obra, com meu nome, meu RG, meu CPF, eu, Rodrigo Batista de Sá, RG tal, CPF tal, estou me desligando do quadro de pastores da Igreja Universal do Reino de Deus por discordâncias teológicas. E deixei minha assinatura e coloquei um envelope em cima do carro. Eu estou falando o que eu fiz. E dentro do envelope estava a chave da igreja, a minha carteirinha de pastor e a oferta da quarta-feira, que eu fiz a reunião ainda de quarta lá em Américo, né? Para não ter dúvida do que eu fiz. Eu fiz isso. Se alguém achar que eu fiz errado, cada um tem sua maneira. Agora foi Paulo mesmo, foi Pedro? Aqui, Simão Mágico. É que dependendo da tradução tá Elismas. Ó. Atos 8:9. Ora, havia certo homem chamado Simão que ali praticava magia, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele grande vulto, ou seja, uma grande pessoa, uma grande personalidade, ao qual estava dando
ao qual todos davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo: este homem é o poder de Deus, chamado grande poder. E isso era o título que ele se dava. Aderiram a ele porque haviam muitos os iludia com mágicas. Quando deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim homens como mulheres, o próprio Simão abraçou a fé, e tendo batizado, acompanhava Felipe, observando em extasiados sinais grandes que seguiam. Aí vai falar do que aconteceu ali em Samaria, e no 18, aí fala: vendo, porém, Simão que pelo fato de imporem os apóstolos as mãos eram concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, propondo: concedei-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Ele não pediu nada de errado, aparentemente. Ele ofereceu dinheiro para a oferta, um sacrifício, como foi proposto em dezembro na Fogueira Santa, e ia fazer a obra do Espírito Santo. Porém, a resposta dos apóstolos a Simão, ou eles mas, dependendo da versão que você está usando. Pedro, porém, respondeu, foi Pedro, desculpe, eu falei Paulo, mas foi Pedro. Porém, lhe respondeu: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. A forma que o Espírito Santo era dado na igreja primitiva era com a imposição de mãos, não era com sacrifício. Eu tinha esse entendimento, e eu creio que muita gente também tem, ou já teve, ou muita gente que saiu e ainda tem, e fica nesse conflito. Mas na igreja primitiva teve o episódio de Ananias e Safira, que ofereceram uma propriedade, era valor, morreram, aquilo era sacrifício, não era? Só que a gente tem que entender o contexto da época. A igreja passava por uma perseguição, onde os seus bens eram confiscados, a pessoa era jogada na miséria. Então eles se reuniam em comunidades e o dinheiro da oferta era para sustento de toda a comunidade cristã daquela época. Então Ananias e Safira se propuseram a entrar na comunidade e prometeram um terreno. A questão é que eles prometeram uma coisa e cumpriram outra. A questão não era que os apóstolos estavam fazendo fogueira santa, campé de sacrifício, não é nada disso. As pessoas, por livre e espontânea vontade, para sustentar a comunidade cristã, e a comunidade cristã não é a igreja, o prédio, os pastores, não é isso. Era todo o povo que vivia unido. Então eles vendiam suas propriedades e davam como oferta para o sustento da comunidade. E eles prometeram e não cumpriram, por isso que aconteceu isso e veio um grande temor. Mas o temor veio para quê? Para que aquilo que você prometa para Deus venha cumprir, independente de ser oferta. Às vezes você prometeu orar, você prometeu jejuar, você prometeu ler a Bíblia, você prometeu ter mais comunhão com Deus. E você não cumpre, você está desobedecendo a Deus, porque você prometeu algo e não quer cumprir. É assim que eu entendo esse versículo. Se tem outra pessoa que entende, você pode comentar aí abaixo do vídeo e me explicar e a gente tem uma conversa sadia. E tantas outras coisas que agora eu meditando na Bíblia, meditando naquilo que eu conheço, eu estou vendo de outra forma, à luz da palavra de Deus, sem interferência de homens. Aí como está o título do vídeo? Saída universal. E agora? Bom, por enquanto não estou filiado a nenhuma instituição religiosa. Só que eu quero deixar o meu sobreaviso. Eu não vou me filiar a nenhuma igreja neopentecostal. Seja a Universal, seja a Igreja da Graça, seja mundial ou seja qualquer outra igreja que professe a doutrina neopentecostal. Porque, à luz da palavra de Deus que eu tenho meditado nesses últimos meses, o neopentecostalismo tem sido um câncer no evangelho do Brasil. A pessoa sai da igreja católica, entra numa igreja neopentecostal para continuar com os mesmos costumes de maneira diferente. Tirou ali a adoração à Aparecida, a Maria, a uma imagem, a um ente santo, eu não sei, porque eu nunca fui católico, eu não sei como é chamado lá. E a pessoa começou a adorar o frasco de azeite, começou a adorar o candelabro, começou a adorar a igreja, o templo,
começou a adorar a Arca da Aliança, ou seja, trocou alhos por bugalhos, com a desculpa do despertar da fé, porque foi a mesma desculpa que lá na Idade Média foi usada para se colocar as imagens, que era para a pessoa olhar e entender o Evangelho, porque as pessoas não sabiam ler, então aquela imagem daquele personagem bíblico seria para a pessoa aprender sobre a palavra de Deus. Foi essa desculpa que foi dada. E a pessoa começou a idolatrar e aí virou o que é hoje. E hoje é feito isso com a arca, com o templo, com azeite, com a água, com um monte de coisa que não está na Bíblia. Ah, é o ponto de contato da fé para despertar. Eu já não penso mais assim. Eu medito na palavra de Deus. É daqui que eu tiro meu sustento. Eu não preciso de água, eu não preciso de azeite. Por mais que o azeite seja um elemento bíblico, e está lá em Tiago, está alguém entre vós doentes, chame os presbíteros da igreja, esses farão unção com óleo e a oração da fé e será curado. É a oração da fé e o azeite, mas não é para idolatrar, como hoje. Qualquer problema, foi se ensinado a pessoa, qualquer problema vai buscar azeite, e é uma distribuição de azeite lascada, e é água, e é isso, e aquilo, não. E a tentativa de repetições de eventos bíblicos que foram exclusivos para aquela época e para aquele momento. É uma repetição de algo que é irrepetível. Irrepetível, sei lá se essa palavra existe. É assim que eu estou pensando e é assim que eu estou meditando. E eu creio que o Espírito de Deus é de me iluminar muito mais. Então não vou para a Igreja da Graça, não vou para a Mundial, não vou para nenhuma igreja neopentecostal. Não vou. Não vou. O que eu vou fazer? Vou pregar aqui. No YouTube, no Facebook, porque o chamado de Deus é para a pessoa, não está sobre a igreja. Vou trabalhar, vou fazer uma faculdade no segundo semestre, vou seguir minha vida e em respeito a você que me conhece. Eu não vou ficar criticando, por maior que sejam as minhas discordâncias e as minhas desavenças. Não vou criticar, não vou falar mal, não vou espizinhar, não vou fazer nada disso. Eu vou falar disso aqui, do que eu ler e Deus me mostrar através da sua palavra, eu vou transmitir. E não vou criticar, não vou ficar atacando pedra. Agora, se me atacarem, aí eu posso responder. Porque eu tenho direito à defesa. Eu tenho direito à defesa. Porque o justo se justifica assim. Não existe essa de o justo não se justifica. Isso não está escrito na Bíblia, isso não tem lugar nenhum. Toda vez que Paulo foi aprisionado, foi julgado, ele contestou. Ele foi para a defesa. E você vê isso em todos os pais da igreja, na história de todos. Todos, quando iam ao julgamento, levavam as suas questões, as suas preces, lutavam, se justificavam, porque eles estavam diante dos homens. Eu creio que o justo se justifica assim, porque não existe isso na Bíblia. Eu vou trabalhar, eu estou aqui morando, não estou morando em São Paulo, estou com os meus pais, graças a Deus que eles entenderam, porque Deus é maravilhoso, Deus é justo. Enfim, não tem mais o que eu falar, né? Eu só quero falar uma coisa para cada um de vocês. Eu não quero comprar briga com a Universal, porque eu conheço muitas pessoas maravilhosas, obreiros, membros e alguns pastores. Alguns, não foram todos que eu conheci, alguns sim são pessoas maravilhosas. Então, por essas pessoas eu não vou ficar atacando pedra agora. Se me atacarem, aí eu vou falar. Porque, como eu falei, o justo se justifica assim. Eu acho que por mais é só. Mais uma vez que Deus te encha o seu coração com a sua paz, com o seu amor e com a sua fé e abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus.